Meus irmãos, eu saúdo vocês mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos aqui neste culto, mais uma vez, relembrando o nascimento do nosso Salvador. Mais uma vez, uma mensagem que faz menção ao Natal, como ele deve ser entendido. E eu gostaria de conversar com você neste momento sobre exatamente isso, o que o Natal é, o que significa o Natal. Né? E para isso eu gostaria de fazer a leitura do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 2, Lucas 2, o verso 8 até o verso de número 20, e texto que nos diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Como eu havia dito na semana passada, o desafio para nós esse mês de dezembro é tentar focalizar a nossa atenção no Natal, no verdadeiro sentido do Natal. Né? E eu gostaria então de conversar com vocês sobre isso. Natal é tempo de quê? É tempo da gente fazer o quê? Né? Então eu acredito que esse texto nos traz informações, lições muito importantes para meditarmos sobre o significado do Natal. É interessante que todo ano praticamente, nesse ano, esse momento ele é confundido com um momento de festas, né? E apenas festas, né? Encontros que são alegres, encontros muitas vezes até com a própria família, mas sem uma reflexão sobre o que está acontecendo. Né? A palavra do Senhor nos diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo em que nós nos reunimos para festejar o final do ano, existem também pessoas solitárias, existem pessoas que não têm amigos, que não têm pessoas, parentes próximos com quem eles possam se alegrar. E nós precisamos então fazer uso desse tempo que nós estamos passando e comemorar essa data de forma que agrade ao Senhor Jesus. Nós devemos saber que Natal ele é um tempo especial para a família. Você pode se reunir com a sua família, você deve, se for possível, mas nunca esquecendo o propósito que nos reúne, que é o nascimento do nosso Salvador. Os pastores de Belém, eles foram convidados especiais para olharem, para serem testemunhas oculares do nascimento de Jesus. E refletindo sobre isso, é que nós vamos tentar responder o que é o Natal. Né? Natal é tempo de quê? De fazer o quê? E os pastores de Belém nos ajudam, né? Então, a entender que, em primeiro lugar, Natal é tempo de trabalho. Olha lá o verso 8 que nos diz o seguinte: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Eles estavam trabalhando. E existem outros textos que deixam claro que o Senhor, Deus, ele sempre chama pessoas ocupadas, pessoas trabalhadoras para realizar sua obra. Por exemplo, em Êxodo 3:1, Moisés estava fazendo o quê? Cuidando do rebanho do seu sogro. Eu estou lendo aqui as minhas anotações. Em 1 Samuel 16, versos 11 a 13, Davi apacentava as ovelhas do seu pai. Em Juízes 6:11, Gideão estava o quê? Malhando o trigo. Em 1 Reis 19, verso 19, Eliseu arava a terra, né? Todos trabalhando.
Os discípulos também, quando foram chamados pelo Senhor, estavam o quê? Sentados, jogando dominó? Nada contra quem gosta de jogar dominó, mas você entendeu a referência. Não, eles estavam pescando. Ou seja, o Senhor ele chama pessoas dispostas a trabalhar. E aqueles homens, aqueles pastores estavam, de acordo com o texto, trabalhando. Natal é tempo também de trabalhar, é tempo da gente pagar as contas, é tempo da gente colocar a nossa casa em ordem, preparar para receber visita de parentes e amigos. Então, que coisa interessante, né? Não é apenas o momento de você ter festividades, o momento de você celebrar, também é tempo de trabalho. Mas o texto continua nos dando argumentos para dizer também que o Natal também é luz. Veja lá o verso de número 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Ou seja, Natal também é luz. Apesar de uma noite escura, né, aquela noite escura ela foi iluminada quando os pastores foram surpreendidos com a aparição de um anjo de Deus. E o texto diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. É interessante a gente perceber como a cidade fica colorida na época de Natal. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que a luz de Deus ela é muito mais bonita do que essas luzes natalinas. Por quê? Porque ela ilumina corações. A luz de Deus é quem faz de fato o ser humano ser mais humano. E nós passamos por um momento tão difícil, nós precisamos tanto disso. Amar ao Senhor e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Reflita por um instante, aí você vai chegar às suas conclusões, se de fato isso tem sido visto. Por exemplo, no meio de uma geração que enfrenta uma pandemia. E muitas vezes nós vemos as praias completamente lotadas. E será, eu fico me perguntando, que as pessoas estão sendo luz, né? E nós como cristãos, nós temos, né, a oportunidade e o chamado de Deus a sermos sal da terra e luz do mundo. A luz de Deus ilumina corações, e isso para que possamos amar o próximo e fazer a vontade de Deus. Jesus mesmo nos ensinou que nós somos a luz do mundo e que essa luz deve ser exposta para o mundo. Olha lá Mateus 5, versos 14 a 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Natal é tempo de trabalho, Natal também é tempo de luz, não apenas das luzes natalinas, mas é tempo da igreja do Senhor de fato ser luz. E esse mundo, nesse sentido, está em uma grande escuridão, nós precisamos aparecer. Mas nós temos no texto 3 versículos também, o 10, o 11 e o 17, que deixam clara a ideia de que Natal também é tempo de evangelização. Eu vou ler o 10, o 11 e o 17. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o verso 17. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Então, Natal também é tempo de evangelização. Aqueles pastores receberam a boa nova do Evangelho, pela primeira vez anunciando que o Salvador, que é Cristo o Senhor, havia nascido. Eles acreditaram naquela mensagem e eles confiaram no Senhor, irmãos. Como aqueles pastores fizeram, é preciso que eu e você, que nós ouçamos essa mensagem e que possamos também aproveitar para evangelizar as pessoas no Natal, pregando sobre a vinda do Salvador do mundo. Muitas pessoas sabem que Jesus é o Salvador, mas ainda não aceitaram de fato Ele como Senhor, né, das suas vidas. Então, que oportunidade maravilhosa, né, em um tempo onde as pessoas são mais abertas à reflexão, em um tempo onde, mesmo que inconscientemente, todos estão fazendo um balanço, as grandes empresas, todas as empresas, elas fazem o seu balanço de final de ano, mas como homens, como seres humanos, nós também fazemos o nosso, não é verdade? O que nós alcançamos, o que deixamos de alcançar, como foi a nossa vida financeira, cuidamos da saúde, os nossos planos que nós tínhamos lá no finalzinho do ano passado, conseguimos cumprir, mas as pessoas então refletem sobre a vida, as pessoas começam a olhar para o próximo ano, o ano que virá, e começam a fazer planos, e muitas vezes essas pessoas não sabem o porquê que nós estamos comemorando o Natal, elas não têm o entendimento ainda de que precisam de Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas.
As pessoas pensam que Natal é Papai Noel e não apenas crianças, mas muitos adultos. Olha a oportunidade que nós temos, a começar pela nossa família, a começar pela rede de pessoas que cercam a nossa vida, a dizer que de fato o Natal é Jesus Cristo, o Natal é a esperança, né, da humanidade, porque Natal significa o nascimento do nosso Salvador. Natal significa que aquele rompimento da nossa união com Deus que o Antigo Testamento nos traz, né, lá na criação do homem, lá no relato da criação de todas as coisas em Gênesis, quando o homem peca, esse rompimento ele é restaurado com a vinda do Salvador. Então, quando nós olhamos para o Natal, nós nos alegramos, não apenas, né, com a vinda de um bebezinho, mas com o próprio Deus se fazendo um homem e vivendo para que a nossa semelhança, mas com a diferença de nunca haver cometido pecado, ele oferecesse a vida como nosso substituto na cruz. Isso é Natal. Nós nos alegramos pela vinda do nosso Salvador e as pessoas precisam entender essa mensagem. Então, Natal também é tempo de evangelização. Mas o texto no verso 12 nos diz também que é tempo de sinais. Olha que interessante o verso 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Deus mandou vários sinais para os pastores entenderem de fato a mensagem do nascimento de Jesus, com os anjos e com a glória de Deus. Mas o sinal orientado pelos anjos seria que eles de fato encontrariam uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. As faixas eram panos velhos e a manjedoura era um coxo de alimentar animais. E é interessante, o sinal que Deus manda para os pastores era algo simples, era algo de certa forma rude. Eles quase não perceberiam se não fossem despertados para esse detalhe. Muitas vezes Deus manda sinal para mostrar a vontade dele nas nossas vidas, mas nós esperamos coisas grandes e extraordinárias, ao passo que descartamos, né, coisas pequenas. Nós precisamos olhar para os sinais, nós precisamos olhar para tudo o que tem acontecido, né, olhar para o fim dos tempos e como nós temos enxergado sinais que apontam para a volta do Senhor. Mas não apenas existem sinais apontando a volta do Senhor. Neste momento histórico, né, os sinais apontavam para o nascimento dele. Natal é tempo também dos sinais de Deus. A prova de que os sinais que o Senhor dá ao seu povo são verdadeiros e são completamente confiáveis. E também é muito interessante nós percebermos que Natal também é tempo de louvor, de louvar a Deus, de alegria. E olha só que coisa, esse ano de 2020 tem sido marcado por desânimo, tem sido marcado por cansaço, por desesperança. Mas Natal também é tempo de louvor, versos 13, 14 e verso 20. 13 e 14. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, melhor dizendo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. O ambiente daquela noite escura e fria de trabalho daqueles pastores foi alegrado com muito louvor. Os anjos louvavam a Deus, os pastores também glorificaram ao Senhor. Nós não precisamos, irmãos, de motivos extraordinários, de acontecimentos extraordinários na nossa vida para louvarmos a Deus. Tem muita gente no final do ano colocando toda a esperança na mega da virada, na mega sena da virada, na loteria, porque se eles forem contemplados, aí eles ficarão felizes. Nós não precisamos de nada extraordinário, de nada excepcional, de nada que ainda não aconteceu. A minha alegria, a sua alegria tem que estar no fato de que nossa vida, a nossa esperança, a nossa paz, o nosso sentimento de sermos amados pelo Senhor, ele já se revela no Natal. Como aqueles pastores, nós precisamos de tempo para adoração, de tempo para ir para a igreja, para cultuar a Deus, cantar enquanto nós trabalhamos, com palavras de gratidão, como o salmista no Salmo 34, verso 1 diz: ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Se o nosso Natal ele não é passado cultuando a Deus, então nós também estamos equivocados e não estamos entendendo o verdadeiro significado do Natal. Natal também é tempo de louvar a Deus. Louvar a Deus, irmãos, quando as coisas estão bem, de uma certa forma nós podemos dizer até fácil, né? Quando
ninguém está doente em casa, quando o trabalho vai de vento em popa, seja você um empregado ou um proprietário de um negócio, né? Quando você tem tudo que você gostaria de ter, né? Quando a sua conta lá bancária ela está bem gordinha, bem recheadinha, nesse momento é fácil você louvar a Deus, mas e quando você é provado? E quando as dificuldades chegam, né, e batem na sua porta, e muitas vezes elas são dificuldades sem educação, né? Você abre a porta, elas nem se apresentam, já entram dentro da sua casa. Nesse momento, nessa hora, a gente precisa entender também, né, que mesmo que 2020 tenha sido e esteja sendo ainda um ano tão difícil, Natal é tempo de louvar a Deus, é tempo de louvor. Olha a força do louvor que tem no verso 13 e 14. E subitamente, você imagina ali, né, a visão, você imagina aqueles pastores ali, de repente a visão que eles têm, né, e um anjo dizendo não temam, e aí o verso continua no 13, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eu acredito que o que agrada ao Senhor neste momento de pandemia é a nossa esperança, né? Ainda no fato de que Ele está conosco. Se você tem dobrado a sua cabeça, se você tem se encurvado e tem se entregado ao desânimo, meus irmãos, levante a cabeça. Meus irmãos, olhe para frente, tenha esperança. Eu não estou dizendo para você minimizar o problema, mas eu estou dizendo para você não focar toda a sua atenção nele. É como eu venho dizendo há alguns dias já, muitas vezes, né, as pessoas sabem que nós somos cristãos e elas chegam perto de nós na esperança, na expectativa de terem uma palavra de alegria, e quando elas puxam o assunto, e aí, como é que tá? E a nossa resposta, mais ou menos, né? E aí eu fico imaginando que a pessoa pensa, poxa, acho que o Deus dessa pessoa é fraco demais. Muitas vezes a gente tá com a nossa cabeça simplesmente em cima do pescoço, porque tá grudada aqui, porque senão ela caía de desânimo. Então é hora da gente louvar a Deus, é hora da gente agradecer a Deus. Por quê? Porque o Senhor enviou o seu Filho, né, para que ele nascesse, como nós falamos na semana passada, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para dar continuidade à nossa vida, para livrar-nos, né, de todo o peso e todo o embaraço do pecado, para fazer com que fôssemos, e nós somos verdadeiramente livres. Que a gente possa meditar nisso. Mas o texto ainda continua dizendo que, além também de louvor, Natal é tempo de oportunidade, versos 15 e 16. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E verso 16, foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Aqueles pastores, eles não ficaram ali simplesmente parados e contemplando a beleza daquela cena, do anjo e da milícia celestial. Não, eles se dispuseram, eles caminharam até Belém para de fato verificar, né, o que havia sido a eles anunciado. Se eles tivessem se deixado levar pela distração, pelos seus afazeres, eles teriam perdido a oportunidade de conhecer Jesus e presenciar o maior acontecimento de toda, né, a humanidade. No período do Natal, nós devemos fazer o que Paulo diz em Colossenses 4:5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A maior oportunidade que eu tenho observado está relacionada a esse desânimo. Porque a pandemia que existe hoje não é apenas a da Covid, é a do desânimo. Das pessoas dizendo, não, esse governo nunca vai melhorar, não, o país nunca vai melhorar. Nós também estamos vivendo a pandemia do nunca vai. Você já parou para reparar nisso? Né? E aí nós precisamos então dizer, meus irmãos, olha a época que nós estamos passando. Natal significa a vinda, né, do Senhor, Natal significa o nascimento do Salvador. A nossa esperança está aí, nós precisamos aproveitar as oportunidades, pedir perdão também a quem nos ofendeu e aproveitar o tempo com a nossa família e principalmente, né, fazer tudo isso em adoração a Deus. Natal é tempo de oportunidades também. Caminhando para o final também, Natal também é tempo de reflexão. Verso 19, Maria, porém, guardava todas essas palavras,
no coração. Ela ouviu tudo que os pastores falaram, percebeu a alegria e a admiração por aquilo que eles tinham visto e sentiu a mesma paz, né, que transmitiam nas suas palavras. A reação dela foi ficar meditando e refletindo em tudo aquilo que ela ouviu. O período do fim do ano é um período de, como o Salmo 4, verso 4 diz, consultar no travesseiro o coração e sossegar. Refletir sobre tudo que aconteceu durante esse ano, meditar e procurar mudar a nossa vida, as nossas atitudes, meditar e procurar melhorar os nossos relacionamentos. Aproveitar esse tempo, meus irmãos, para pensar no que nós fizemos de errado, o que nós deixamos de fazer e melhorar a partir de agora. Ou seja, Natal é tempo de reflexão. Concluindo tudo isso, Natal é um tempo para nós, é um tempo de Deus para nós, para a nossa família. Nós aprendemos que o Natal ele deve ser bem aproveitado para trabalhar, para perceber a luz de Deus nas nossas vidas, evangelizar pessoas anunciando o Salvador que veio ao mundo, contemplar os sinais de Deus na nossa vida, louvar a Deus em culto e adoração, aproveitar as oportunidades da vida para abençoar e ser abençoado e também refletir no que nós devemos melhorar para o próximo ano. Natal é tempo disso, Natal é tempo da gente refletir, Natal é tempo da gente agradecer a Deus, Natal é tempo de resgatarmos a alegria, né? Resgatarmos o sorriso no nosso olhar, que juntos como igreja do Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós e nos restaure nesse sentido. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque Natal é tempo de evangelização, é tempo de gratidão ao Senhor. Natal é tempo, Pai, de regozijo, de alegria profunda, porque significa o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos faz também entender que Natal é tempo de meditar, de aproveitar as oportunidades, de melhorar, ó Pai, e em primeiro lugar melhorar para o Senhor, para a honra e glória do Teu nome, melhorar como membros da Tua igreja, para que de fato nós sejamos obedientes, homens e mulheres que crescem no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós Te louvamos, Pai, porque o Natal significa o amor do Senhor, o desprendimento, ó Pai, que nós não imaginamos o preço que o Senhor pagou enviando o Teu Filho, vendo morrer na cruz do Calvário, no nosso lugar. Mas antes de morrer, Ele veio a este mundo, Ele nasceu, e nós nos alegramos, ó Pai, porque isso significa de fato que nós somos amados do Senhor. Ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos a sermos uma igreja fiel, cada dia mais ao Senhor nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre, amém e amém. Que Deus te abençoe, que nós possamos continuar com esse desafio, né, de focar as nossas atenções no nascimento do nosso Salvador Jesus. Um grande abraço, excelente semana, fiquem com Deus.